Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que eu falo bastante lá no Instagram, no @negrasescrituras, sobre um debate que é um pouco teórico, mas que reflete também algumas das literaturas negras que eu leio e também porque muito dessa bibliografia, da escrita de mulheres negras não está em todas as livrarias, não está como um dos livros mais vendidos e todas essas questões de hegemonia. Hoje a gente vai conversar sobre qual a diferença entre colonização e colonialismo. A colonização, ela é o momento histórico em que acontece o processo de colonização. Exemplo, aqui no Brasil, o nosso processo de colonização ele começa com a chegada dos portugueses aqui no nosso território em 1500 e vai até oficialmente 1822, quando a gente tem a independência do Brasil de Portugal. Porém, a gente sabe que o Brasil se independizou de Portugal, mas uma grande parcela da população não era tida como sujeitos, que é a população negra, que existia a escravização das pessoas negras aqui no Brasil, que depois de 1822 vai durar até 1888. Então a gente tem um amplo período em que uma boa parte da população ainda é tratada como objeto. Então por isso eu gosto de discutir que a colonização do Brasil ela nasce ali, ela começa em 1500 e vai até 1888. E a gente sabe que esse processo, a gente estuda na escola como se fosse o descobrimento do Brasil, mas não é nenhum descobrimento. A gente sabe que é um processo de exploração do território, das pessoas e de todos os saberes e todos os conhecimentos que existiam aqui pelas populações nativas, por todos os povos indígenas que nesse período foram dizimados e também pela população escravizada, pela população negra que foi sequestrada em África e trazida para o Brasil, que essa população também passou por vários processos dentro desse momento histórico que a gente está conversando, passou por vários processos de violência. Esses processos que eram feitos para com essa população eram baseados no que eu estava comentando, de que eles não tinham o estatuto de sujeitos, não eram tidos como sujeitos. O escravo, a escrava, era vista pelo senhor, pela senhora, como um objeto, como uma posse. Então eles não eram vistos enquanto humanos. E a gente só vai ter esse estatuto, legalmente falando, em 1888. E a colonialidade, que é o nosso segundo tópico de hoje, desse videozinho, assim, só para a gente ter uma noção dessas discussões, a colonialidade é o que fica de herança. A colonização acabou ali em 1888, a princesa Isabel foi lá, assinou a abolição e todo mundo ficou feliz depois disso? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que a exploração desses sujeitos e sujeitas negras permaneceu pós-abolição da escravatura. A gente sabe também que a história narrada, eu acabei de contar nessa história narrada, de que a abolição da escravatura foi um ato de benevolência feita pela princesa Isabel. Também é uma história narrada que apaga todo o processo de resistência da população negra, apaga toda a importância da população negra e indígena na construção do Brasil, na construção do Estado brasileiro, na construção da economia brasileira, na construção de várias coisas em que a gente acaba apagando nessa colonialidade, em que o único saber que é tido como verdadeiro, como válido, é um saber eurocêntrico, um saber feito por quem tem o poder. E aqui no Brasil, pensando em 1888, 1889, que é uma data importante também, é sempre narrada a partir de quem está no poder. Então a gente sabe que essa colonialidade, por exemplo, alguns dos efeitos da colonialidade é justamente a desumanização de certos corpos, a desumanização da população negra, porque no período ali histórico de colonização, o corpo da mulher negra, o corpo do homem negro era violado de todas as formas possíveis porque era um objeto a serviço do dono da fazenda, um objeto a serviço de quem os possuía.
E aí a gente tem esse efeito que não acaba em 1888. Por exemplo, a gente pode falar da questão da sexualização da mulher negra, né, que é uma coisa construída desde esse processo de colonização, que na realidade, né, tem essa visão de que a mulher negra é hipersexualizada, tá ali sempre disposta ao sexo, porque é uma narrativa que foi criada para construir, né, para tampar alguns fatos que aconteceram no nosso processo colonizador, que foi a questão do estupro de muitas mulheres negras, né? A miscigenação brasileira, a gente tem essa noção de que ela surgiu a partir desse processo de estupro feito pelos senhores brancos para com as mulheres e homens negros, né? Eu sugiro que vocês deem uma olhada no livro Um Defeito de Cor, inclusive aqui no canal a gente fez uma leitura coletiva e em alguns dos vídeos eu comento esse processo, né, esses acontecimentos extremamente violentos que se passa na narrativa do livro e que demonstram isso, de que esses corpos negros eram vistos apenas como objeto a serviço do homem branco, né, de quem os possuía. Então essa colonialidade ela se perpetua, né? O período acabou ali em 1888, né? Todo homem e toda mulher negra é um ser cheio de direitos, é um ser que está em igualdade de direitos com outros humanos, né? Com os brancos. Porém, a gente vê hoje em dia os dados aqui no Brasil de quem mais morre assassinado pela polícia continua sendo o jovem negro. Dentro da polícia, a gente percebe também que quem mais morre do contingente policial é o homem negro, porque o homem negro é quem está na base da hierarquia policial. Ele não está nos grandes gabinetes, então ele está no front levando tiro também. Então toda essa colonialidade ela se reproduz, ela continua mantendo os corpos e o pensamento a partir dessa perspectiva colonizadora eurocentrada. Esse vídeo ele é só para dar uma pitadinha nessa discussão, eu fiz bem simplista porque são discussões teóricas extremamente profundas e que eu poderia trazer mais algumas indicações de leitura aqui, mas eu vou pedir para que vocês deixem nos comentários o que vocês querem saber mais sobre esse tema aqui no canal. O que vocês já ouviram falar sobre esses dois termos e indicação e tudo mais, que aí eu volto aqui e faço outros vídeos para a gente conversar sobre esse tema aqui no YouTube também. Então não esqueçam de deixar o like, né, compartilhar esse vídeo também e se inscrever aqui no canal para quem chegou por agora aqui nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima!